Não é reforma, porque reforma sem reavivamento é legalismo. É legalismo, É exatamente. legalismo. Reforma sem reavivamento é obras, legalismo. né? É, Só a gente vai obras. querer pelas obras. Pois é. Por isso que vem primeiro o reavivamento. E, irmão, eu digo o seguinte, hoje a nossa igreja está muito nessa situação que está hoje. Eu costumo dizer que, baseado no livro de Apocalipse, né, que fala lá da igreja de Laodiceia, diz a condição de Laodiceia como ela está. E eu costumo dizer que a pior miséria não é palavrão, é uma situação, que a pior miséria de Laodiceia, ela é não reconhecer que ela é Laodiceia. É a pior miséria da nossa igreja, ela não reconhecer que ela é Laodiceia. Eu tenho ouvido coisas na igreja que eu frequento, de que coisas, aberrações que acontecem, e às vezes os líderes da nossa igreja vão para frente e dizem assim, Deus tem nos abençoado, está tudo maravilhoso, está tudo bem. E eu fico assim, pensando, meu Deus, mas como é que está bem? Porque alguns acham que às vezes você chegar numa igreja, porque a igreja está só com os tijolos, não tem o piso, não tem a luminária boa, não tem um som bom. Aí as pessoas acham que você fazer uma reforma nesse sentido, material dentro da igreja, botar um piso novo, rebocar umas paredes, botar um forro ou um som bom, eles acham que isso é o suficiente, que isso é uma bênção de Deus. Isso é uma bênção de Deus. E isso não significa dizer que é bênção de Deus. Não. Porque a bênção de Deus é quando a igreja cresce, não é materialmente, é espiritualmente. É porque o templo E os está nossos bonito, exato, né? é porque o templo bonito. Mas as famílias lá estão todas... Meu pai, irmã, eu fico pasmo. Aí você anda na rua, você vê aquelas mesmas pessoas que dizem que Deus tem nos abençoado. Irmã, você não diferencia dos mundanos. Sinceramente, você não diferencia. É triste a situação da nossa igreja. Aí negam a Cristo. E eu fico, às vezes me dá vontade de chorar, irmã. A situação é complicada mesmo. Porque eu estou nessa igreja desde os 18 anos de idade. E a nossa igreja hoje, ela não é nem sombra da nossa igreja que foi há 20 anos atrás. E ela não é nem um resquício da nossa igreja que foi de 1800 e pouco, na época de Alemães. É uma vertente descendo a ladeira, infelizmente. Graças a Deus que me deixa animado, é porque eu sei que muitas pessoas despertarão, mesmo dentro de Laodiceia. Mesmo lá dentro, isso é verdade. Muitas pessoas despertarão, apesar de a própria serva do Senhor dizer que a maioria dos salvos não se encontra ainda nas nossas corporações, se encontra nas filhas de Babilônia. Está lá escrito. O protestantismo. Exatamente. E eu vou lhe dizer uma coisa, até entre nós, estamos vivendo no campo, que falamos que somos reformadores, não comemos carne, né? Reforma de vestuário, isso não é garantia. Não é garantia de salvação. Se não houver um reavivamento espiritual dentro. Exato. Uma vida real. Exato. Sabe por quê? Eu concordo com você. Sabe por quê? Nada. Porque escute uma coisa que eu vou lhe falar. Eu moro na cidade. Mas se na cidade, eu não tenho um compromisso com Deus, um comprometimento, não é o campo que vai mudar a minha vida, não. Não é o campo. Se eu não tiver compromisso lá, e não é se eu vim para cá que eu vou ter compromisso, não. Se eu não aprendo a buscar nas madrugadas lá, não vai ser aqui que eu vou chegar e vou aprender. Se eu não tiver... Falei muito isso e falo direto. Pois é. Mato no salvo, não é Exato, não é garantia de salvação para ninguém. Pois assim, irmãos, eu fico triste porque a gente ama essa igreja, eu amo a minha igreja. Eu amo Jesus e amo a sua igreja, amo meus irmãos. E às vezes eu fico notando, a gente tenta às vezes, irmão, falar as coisas, e a gente logo imediatamente a gente é rebatido. Ó, aqui, ó, hoje vocês me viram cantando aqui, né? Mas na minha igreja eu não canto mais. Na minha igreja eu não tenho mais oportunidade de falar isso que nós estamos conversando aqui. Porque eu já estou taxado de... Já me chamaram até uma vez George White. Só pra vocês terem uma ideia. George White. E eu disse assim, eu me considero até um privilegiado me chamar de George White, porque já quem dera que eu fosse da descendência dele, isso não significa que eu estaria salvo, mas eu queria ter o privilégio de participar, fazer parte dessa, né, dessa família, né? Foram os pioneiros da nossa igreja. Então já me chamaram de George White, já disseram que eu estava precisando de psicólogo. Só para você ter uma ideia, já me disseram que eu estava precisando de psicólogo. Aí de vez em quando vai uma pessoa lá no púlpito
fala daquilo que eu te falo, né? Que eu já disse. Aí eu fico olhando assim, eu digo, rapaz, se fosse Jorge Henrique que tivesse falado, era um dissidente ou um louco. Né? E eu fico muito pensando que os nossos pastores, eles vão no púlpito, eles falam muito da Bíblia. Ó, temos que estudar a Bíblia, irmão. Uma vez eu disse para um pastor na saída da igreja, um pastor de desbravador jovem lá, ele pregou, e disse, irmão, temos que estudar a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Ele chegou na saída, na complementar, e disse, pastor, bacana, amei seu sermão. Principalmente quando o senhor falou da Bíblia, mas o senhor esqueceu só uma coisa. Ele disse o quê, irmão? Estou preocupado agora. Eu digo do espírito de profecia. Não faz parte da nossa igreja? Rapaz, ele botou 2 olhos assim para mim, ficou me olhando, silenciou. Eu digo, pois é, meu querido. Não, mas isso aí é uma das apostasias. É descrer os livros de profecia. E vai cometer o mesmo erro que Israel cometeu no passado. Do mesmo Os erro. mesmos erros. Está escrito no Espírito de Profecia que a igreja vai pregar o domingo do povo. E vai, exato, eu já li. Olha, eu ouvi um sermão de uma pessoa que ele diz assim, ó, o remanescente sairá de dentro do remanescente. Entendeu? Ou seja, quando eu entrei na igreja adventista, que a igreja adventista é a igreja que guarda os mandamentos de Deus, eu achava que o remanescente era a igreja em geral, Exato. porque a nível das outras Babilônia, muitas igrejas, né? Então a nível era bem pouquinho. Mas não. Esse remanescente sairá de dentro do remanescente, Tá entendendo? De dentro da igreja. É uma história, como hoje foi falado, vai ser peneirado e bem peneirado. Bem peneirado. É. Bem peneirado. Bem peneirado. E uma das coisas, irmão, que vai fortalecer o povo de Deus e firmar é viver a luz que recebeu. Exato. Nós só podemos receber nova luz, está escrito, se nós vivermos a que nós recebemos. Olha, irmão, você sabe como me despertou para essas questões de viver a mensagem, essa mensagem presente? Foi quando eu vim aqui. Ó, você sabia que eu estou nessa igreja faz 25 anos. Na verdade, fazia uns 30 e poucos anos. Mas eu saí por um período. Andei dando cabeçada, até a hora que eu percebi, digo, não, gente, peraí. Não vale a pena, não. A gente não ganha nada. Eu digo, mas eu sempre quando eu encontro umas pessoas aí que estão afastadas da igreja, eu faço de propósito essa pergunta. Porque eu faço a pergunta e eu mesmo dou a resposta, nem espero a pessoa responder. Eu pergunto assim, vem cá, você está fora da igreja, né? Eu estou. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que você ganhou no espelho todo dia que você saiu da igreja? Aí a pessoa fica, aí bota o som do grilo. Cri, 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 cri. Aí ele disse, não, eu sei a resposta. Ele disse que é nada. E a pessoa não ganha nada fora da igreja. Aí eu disse assim, ó, eu saí. Sabe o que foi que eu ganhei? Ele disse o que foi? Uma diabetes. Foi o que eu ganhei por sair. Aí eu sempre digo, olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, as duras penas, porque quando a gente não quer aprender da maneira mais fácil, então a gente vai através da chibatada, que é para poder... Deus faz um calombo nas costas da gente, que é para poder ver se a gente aprende. Então, ou a gente aprende da maneira mais fácil, que é o que sempre Deus desejou, ou então a gente vai aprender da maneira mais difícil. Porque... E aí, o que acontece? Eu saí e aí voltei. Comigo veio uma doença junto, que eu não tinha. Por negligência, por falta de leitura, por não nem ligar para esses livros. Passei uma vida inteira na igreja, da minha adolescência, dos meus 18 anos até 20 e poucos anos de idade, nunca vivendo a mensagem. Aí um dia eu vim aqui com o irmão Elvis. O irmão Elvis fez uma palestra com a gente ali, ele estava por aqui. Irmã, você sabe que parece que dá um estralo na sua mente assim, pã! E parece que a minha mente abriu assim. Quer dizer, Aí eu que disse naquela assim, época que você veio, você não fazia parte. nunca! Não vivia era nada. E você foi tocado a vir como assim? Não, porque Influência da irmã, que nós queríamos ver conhecer um pedacinho Olha, de terra, tal, e ela conheceu o irmão Irã, e aí foi contatos, aí eu parei e vim aqui. Quando eu vi aquela mensagem, eu digo, gente, aí eu disse assim, eu parei para pensar, gente, a gente não vive a mensagem na cidade. Depois que eu ouvi a palestra, eu digo, não, gente, peraí, tá tudo errado. Lá na cidade a gente não vive, não. A gente pensa que vive, mas não vive. Nós somos lá na cidade, só adventistas nominais. Pelo que eu li e vi, tá errado isso, tá errado aquilo, não é assim, não é assado. Eu digo, nossa senhor, como é que eu passei tanto tempo e não me ligar? Eu já ia falar que carne a gente teria que abandonar, mas eu não dava crédito para isso. Roupas, algumas coisas, a gente, questão de cores, questão de comprimento, questão disso e daquilo, eu não ligava para essas coisas. Aí eu disse, não, mas isso aqui é pra gente. Como é que nós não vivemos? Aí eu digo, não, peraí. Tem que ir para lá, mas com uma cabeça diferente, uma mudança diferente.
Até minha esposa estranhou quando eu cheguei em casa. Porque eu disse, minha esposa, a partir de hoje nós temos que tentar viver, se esforçar para viver aquilo que realmente a gente tem, que é para nós. Porque se nós não vivermos, realmente nós estamos caminhando em vão.